Salve, salve galera! Então vamos falar aqui hoje nesse vídeo sobre a oogênese, desenvolvimento folicular, a própria ovulação, né, desse ócito secundário que vai ser preparado ali para que ocorra o processo de fecundação, né, e perpetuação da espécie, e também sobre os hormônios que estão associados aí a todo esse ciclo ovulatório e menstrual, ok? Então, olha lá que bonitinho, a saída do ósseo secundário, né? Manutenção ali do ovo saiu ali, né? E ali dentro do ovário esse processo acontecendo e o folículo, o desenvolvimento folicular, depois a transformação dele em um corpo lúteo. Então vamos ver como é que isso funciona. Bom, então lembrando que tudo começa lá no período fetal, né? Na 16ª semana de desenvolvimento do feto, a gente já tem a nossa vesícula umbilical, né? O nosso saco vitelino, sendo incorporado ao abdômen do feto e produzindo as primeiras células germinativas, né? Então aqui o período fetal é o que a gente vai ter já a diferenciação das oogônias. Assim como no paciente masculino, né? No ser humano masculino, também as espermatogônias vão acontecer nesse mesmo processo. Essas oogônias, diferentemente do que acontece no macho, elas não serão replicadas, ela não sofre dois tipos de mitose, não tem oogônia tipo A que vai virar uma nova oogônia, como tem a espermatogônia tipo A. Então o que vai acontecer? Essa oogônia vai sofrer uma única mitose e vai se transformar num ócito primário, portanto, ainda uma célula diploide. Esse ócito primário vai ser recoberto por uma camada fina de células que é o folículo primordial. Esse folículo primordial vai proteger essa célula germinativa do ócito primário. Ainda no processo fetal, ocorre a primeira meiose do ócito primário, que vai ser interrompido na fase de prófase 1, ou seja, bem no comecinho ali, né, na prófase 1, no momento diplóteno, o ócito primário vai interromper a meiose. E essa meiose, então, só vai ser retomada lá na puberdade. Então, durante toda a infância, né, nós temos ausência do desenvolvimento folicular, portanto, o ócito primário também não está sendo desenvolvido. Bom, então a gente lembra aqui que durante a infância toda os folículos não estão se desenvolvendo, mas lá na puberdade a gente já vai ter uma alteração na liberação do sistema hipotálamo hipofisal, do hormônio GNRH, né, que era até então não tinha essa liberação, agora vai ter a liberação pulsátil, e aí a adenopófise vai começar a liberar um hormoninho chamado FSH, que é o folículo estimulante. Esse folículo estimulante vai estimular o folículo primário a transformar-se em folículo secundário. Nesse momento, várias camadas celulares já estão formadas ali em volta. Então, você tem as células da teca, as células da granulosa. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre elas e as suas funções de produção hormonal ali do folículo. Mas olha só o que está acontecendo aqui do outro lado, aqui, ó, pensando no ócito primário. Lembra que ele estava lá na prófase 1? Então, já vai concluir a meiose 1, né, transformando-se de um ócito primário em um ócito secundário. Então, essa meiose 1 vai ser completada a cada mês, de acordo com essa liberação dos hormônios ovulatórios, né, o FSH, também o LH, que vai fazer romper o corpo lúteo. Bem, então veja só, esse ócito primário completa a meiose 1, que é reducional. Então, nós deveríamos, né, ter duas células haploides, né, no caso com 23 cromossomos, idênticas, mas não é o que acontece. Uma das células, o ósseo secundário, ele vai ser uma célula viável, né, grande e tal. A outra célula, ela vai ser um corpo polar. Por quê? O que é isso?
é uma célula que lá na telófase 1, ela não sofreu uma citoquinese perfeita. Então, o que acontece? Ela vai ter os mesmos cromossomos, ela tem núcleo e tal, só que todo o citoplasma dela ficou com o ócito secundário. Então, essa meiose 1 reducional é completada mês a mês, ocorre ali o crossing over, que vai permitir uma variabilidade genética, só que na telófase ela é desigual, e aí você tem um corpo polar não viável e um ósseo secundário cheio de citoplasma, prontinho para ser fecundado. Esse ósseo secundário não conclui a meiose. A meiose 2, que é equacional, né, mantém o mesmo número de cromossomos, vai ser interrompida lá na fase de metáfase 2, né? Então essa interrupção é importante para que durante a fecundação os gametas possam se encontrar, né, quando o folículo maduro ali puder romper e liberar esse ósseo secundário para a fecundação. Olha só, então você tem ali esse folículo maduro, né, que vai sofrer um processo de ovulação, né, através do hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, e o folículo maduro vai soltar o ósseo secundário. Repara que esse ósseo secundário aqui, ó, é esse ósseo secundário que está lá em cima, lá, lembra que a gente estava falando sobre ele? Então, esse ósseo secundário que estava parado na metáfase 2, ele vai ser liberado lá na tuba uterina, geralmente na região ali da ampola da tuba, o espermatozoide vai conseguir realizar a fecundação. Depois a gente vai fazer um vídeo só explicando todo esse processo, mas o importante é saber o quê? Que é através dessa fecundação é que há sinal químico para que termine-se a meiose 2. Então, o final da meiose 2 vai ser concluído apenas se houver fertilização. Se não houver fertilização, o ósseo secundário vai ser menstruado, mesmo sem ter concluído o seu processo de divisão celular. Outra coisa interessante de reparar o que é? Nós também temos uma divisão desigual na telófase 2. Então veja que tem ali a formação de um segundo corpo polar. Então, mais uma vez, na citoquinese do final da telófase 2, você vai ter todo o citoplasma sendo dirigido para o óvulo, que é uma célula N. Por que está 2N aqui? Porque é o N da mãe mais o N do pai. Então é por isso que o zigoto, né, a célula ovo, ela vai ter uma característica diploide, né? Então vai ser 2N, no caso, o normal é 46 cromossomos aqui para os seres humanos, né? Então repara nisso, gente, presta atenção. Ao final de uma meiose do espermatozoide, nós teremos uma espermatogônia dando origem a 4 espermatozoides, meiose convencional. Na oogênese, não, você tem a meiose concluída apenas se for fertilizado, dando origem a uma célula ovo e 2 corpos polares, o primeiro e o segundo. Pode acontecer lá daquele primeiro corpo polar, que tem todas as características genéticas, né, comuns ali do ósseo secundário, também sofreu um processo de meiose 2, se dividindo em outros 2 corpos polares. Caso isso ocorra, também não tem problema nenhum, tanto o primeiro corpo polar como as suas células filhas talvez possa acontecer. E o segundo corpo polar vão apenas ser degenerados, né? Então isso não vai influenciar em nada no processo de fecundação ali, tá ok? Então presta atenção nesses detalhes, o número de células formadas ao final da meiose é diferente. Resumindo então, a gente tem lá na 16ª semana de vida fetal o saco vitelino, né, a vesícula umbilical sendo trazida para dentro do abdômen do feto, e algumas dessas células germinativas já começam a se diferenciar, no caso das pessoas que têm cromossomos XX, em oogônias. Tá? Essas oogônias vão sofrer a sua primeira mitose, transformando-se no ócito primário, que vai iniciar um processo de divisão celular durante a vida fetal ainda, mas não vai ser concluído até que chegue à puberdade.
Então, ainda na vida fetal, esse processo de meiose vai ser interrompido na prófase 1, na fase diplóteno, bem no comecinho da prófase 1. Então, ócito primário, meiose 1, prófase 1, diplóteno. Ponto final. Lá na puberdade, os ócitos primários completam a meiose 1, que vão produzir um ócito secundário e um primeiro corpo polar, que tem bem menos citoplasma, mas tem toda a cadeia genética como o ócito secundário. Portanto, ele também pode sofrer um processo de divisão. Tá? Não é obrigatório que aconteça, mas pode acontecer. Se acontecer ou não, tanto faz, vai tudo ser degenerado depois. Esse ócito secundário também não conclui a meiose 2. Ele vai ser interrompido na fase de metáfase 2. Então, ócito secundário, meiose 2, equacional, e vai manter ali a metáfase 2 estagnada. Tá? Só vai concluir a meiose 2 caso ele seja fecundado. Tá? Então, caso ele seja fecundado, ele vai produzir um óvulo, né, um zigoto, tá? 2N, e também gerar um segundo corpo polar, que também vai ter essa característica de uma citoquinese desigual, portanto, com bem menos citoplasma. Todo esse volume é direto para o zigoto. Muita coisa vai estar acontecendo, mas eu quero que a gente foque agora naquela regulação hipotálamo, liberando o GNRH para a adenopófise, que o FSH vai atuar lá nos folículos, né? Então o próprio nome já diz, é o hormônio folículo estimulante. Vai estimular então os folículos primordiais a se transformarem em folículos primários, estes em folículos secundários, cheios de camadas, que vão se maturar, né? Então, vão ter vários folículos maturando-se ali, em torno de 10, 12 folículos maturando-se. Um deles vai virar um folículo maduro, também chamado de folículo de Graaff, que vai sofrer a ação do hormônio luteinizante, também liberado lá pela adenopófise, só que de uma forma mais pulsátil, mais rápida. Então, esse hormônio luteinizante vai promover uma contração desse folículo dominante que vai expulsar o ósseo secundário. Lembrando que esse ósseo secundário vai ser expulso ali no ovário, captado pelas fímbrias da tuba uterina e levado até a ampola uterina para que haja a fecundação. Esse folículo, então, vai acontecer o que com ele? Vai se transformar num corpo lúteo, né, amarelado, que vai ter a sua responsabilidade na secreção de alguns hormônios, que daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre eles. Caso ele não seja fecundado, esse corpo lúteo vai culminar num corpo albicante, um corpo albicans, esbranquiçado, e depois ser degenerado também, sofrer uma atresia, tá bom? Então, caso o ósseo secundário não seja fecundado, o corpo lúteo vai perder função em poucos dias, tá? Então, de 14 dias ali, ele já encerra a sua liberação hormonal. Repara que a gente tem ali, então, essa imagem em A, né? O folículo primário. Então, o folículo primário ele está lá atrás, né? Lá no processo ainda de formação gamética no embrião da fêmea XX, né? Bom, lembrar que nós temos uma quantidade finita de folículos que são gerados, né, e de ócitos, portanto. Nessa primeira fase, olha só, você tem ali um ócito primário, mas tem uma única camada de células em volta do folículo primordial. Já no folículo primário tardio, começa a ter uma diferenciaçãozinha já. Você já tem células granulosas, o ócito primário recoberto pela zona pelúcida, que é uma membrana protetora que vai se perpetuar aí até a formação do zigoto, até a formação da blástula, né? Então, depois que o trofoblasto fizer o hatching para degradar a zona pelúcida, o embrião consegue crescer. Mas até lá, a zona pelúcida está protegendo o ócito primário, sim. Então, presta atenção que nós temos o ócito protegido pela zona pelúcida, as células da granulosa em volta, né? Tem essa aparência aí, e fora da membrana basal, a gente tem essas fibras colágenas, que tem a teca folicular.
Então, a teca folicular e a granulosa serão duas regiões que serão bombardeadas por hormônios diferentes, né? A teca vai ser atuante ali o LH e a granulosa vai ser atuante o FSH. Daqui a pouquinho a gente mostra como que essas estruturas vão se... Repara que nessa porção nós já temos a ideia do folículo secundário, né, já mais desenvolvido. Então repara que nós ainda temos as mesmas estruturas, então o ósito primário circundado ali pela zona pelúcida, que é a sua primeira camada protetora, e em volta da zona pelúcida já começa a formação de uma estrutura, né, que é a coroa radiada, ou em algumas literaturas também chamada de corona radiata. Para que importa essa estrutura? Ela é riquíssima em ácido hialurônico, que vai fazer uma hipermeabilização do ósito secundário, vai garantir uma maior proteção, portanto, né? Porque não quer que a célula se rompa e se perca um material genético que daria origem à espécie. A gente também tem nesse momento a formação desse antro, e ainda está se mantendo, depois da membrana basal, as células da teca, né? Agora já dividida entre teca externa e teca interna, e essas células estromais ali no meio, com fibras colágenas e tal, vasos sanguíneos, estão promovendo a nutrição celular e tudo mais. Conforme o tempo vai passando, o hormônio folículo estimulante atua nas células da granulosa, promovendo uma maior expansão do antro, que nesse momento vai ser preenchido pelo líquido folicular. Esse preenchimento do líquido folicular pressuriza esse folículo, né? Então, esse folículo pressurizado vai receber o estímulo do LH, hormônio luteinizante, que vai atuar nas células da teca, promovendo uma contração, né? Então vai ocorrer uma contração do folículo que já está pressurizado e rompeu, já era. O folículo libertou o ósseo secundário, está livre o refém, já pode fecundar, já pode perpetuar a espécie. Esse folículo vai se degradar depois em corpo. Aqui num corte citológico, então, né, só para a gente poder acompanhar, um córtex ovariano, né, então ali as células do epitélio germinativo, a túnica albugínea, os folículos primordiais, o córtex ovariano, as células da granulosa, né, em volta de um ósito primário que está protegido ali pela zona pelúcida, e ali um folículo secundário já, por quê? Porque eu estou vendo um antro, né, bem grande, cheio de líquido folicular. Então você repara que nós temos dentro do ovário vários folículos em fases diferentes de maturação. A gente der um zoom maior ainda, a gente consegue observar então o ósito primário, a zona pelúcida, sem azulzinho, e em volta um pouco mais claro a coroa radiata, as células da granulosa em volta dele, o líquido folicular no antro, e depois da membrana basal a gente tem a teca folicular. Resumindo então, aqui no ovário é onde tudo isso vai acontecer. A gente tem vários folículos em estágios diferentes de maturação, até que um deles vai se qualificar em folículo secundário, na verdade vários, né, de 10 a 12, e um deles vai se transformar num folículo maduro, né, vai vencer os outros nesse estágio de desenvolvimento. A gente vai ter ainda um líquido folicular bastante grande, que vai promover o rompimento desse folículo através do hormônio luteinizante, e aí a liberação do ósseo secundário com a sua coroa radiada, né, cheia de ácido formada basicamente por ácido hialurônico, que vai proteger ainda mais esse ósseo secundário, e também a zona pelúcida vai estar ali, né? Então é importante manter essas estruturas para fazer a proteção do óssito secundário. O folículo, caso não haja fecundação do ósito, ele vai ser degenerado num corpo lúteo, e esse corpo lúteo também tem algumas funções hormonais,
e depois esse degenerado, até chegar no corpo albicante, um corpo sem função. Agora que a gente já mostrou o que acontece, tá, no processo de ovulação, o que acontece é isso. Agora vamos ver o porquê e como isso está acontecendo, quais as regulações hormonais e a relação com o ciclo. Já entendemos como funciona então o ciclo ovariano, vai ter a sua fase folicular estimulada pelo FSH e depois a sua fase lútea estimulada pelo LH. Então vamos entender como que essas estruturas se relacionam com o ciclo menstrual, né? Então repara que nós temos ali um ciclo menstrual, uma fase pré-ovulatória, até que há uma ovulação no 14º dia do ciclo, e essa fase pós-ovulatória, com uma nova menstruação, caso não haja a fecundação, caso não haja a formação de um concepto ali. Então vamos pegar então o primeiro dia da menstruação. O extrato basal do endométrio, ele se prolifera, né, transformando ali um extrato funcional, e ele se prolifera por conta de um hormônio que são os estrogênios, né, sobretudo o estradiol, que é o hormônio mais abundante. De onde está vindo esse estradiol? A FSH está estimulando as células da granulosa a produzirem o estradiol. Outros hormônios também são produzidos pelas células granulosas, mas vamos focar no estradiol por enquanto. Então, o estradiol, ele vai, né, também o estrogênio como um todo, ele vai fazer com que haja proliferação da camada do extrato funcional do endométrio e também dá as estruturas reprodutivas características sexuais femininas, né? Ele é sinérgico ao GH, hormônio do crescimento. Ele aumenta o anabolismo proteico, deixa os ossos mais fortes, diminui o colesterol, porque ele precisa do colesterol para poder ser sintetizado lá nas células granulosas. Ele faz um feedback negativo, né? Inibindo a liberação do GnRH e do LH e do FSH também, por um feedback negativo. Ou seja, quanto mais FSH, mais estimula a granulosa, mais libera estrogênio. Se eu tenho muito estrogênio, eu informo ao hipotálamo que não precisa mais de tanto FSH, reduzindo e fazendo uma autorregulação. As células granulosas também vão ser responsáveis pela secreção de inibinas, tá? E essas inibinas também são secretadas pelas células granulosas dos folículos. Então repara que o que? Quanto mais folículo secundário libera estrogênio e inibina e se torna um folículo dominante, eu tenho uma menor concentração de FSH pelo feedback negativo e uma diminuição do número de folículos secundários. É importante ter essa diminuição do número de folículos secundários para que evite, né, a formação de folículos codominantes e a possibilidade aí de gemelares fraternos. No 14º dia, exatamente, a gente vai ter a liberação do corpo lúteo, né? Então o corpo lúteo, aliás, o folículo secundário vai romper e vai liberar o ósseo secundário para que haja a formação do corpo lúteo. Esse processo de liberação vai manter o corpo lúteo sobrevivente por até 14 dias, caso não haja fecundação. Se fecundado, esse corpo lúteo aqui, ó, ele vai viver por até 20 semanas. Lá quando tiver a placenta formada é que ele vai se degenerar. Mas sem fecundação é só 2. Então, para não esquecer, né, para ficar fácil, se não fecundar 2 semanas, se fecundar 20 semanas, beleza? Olha só que interessante. Vai secretar estrogênio? Vai, mas bem pouquinho, quase nada. O mais importante para ele aqui é a secreção de progesterona, que é um hormônio fundamental para a manutenção desse extrato funcional aí, né? Então repara que ela é secretada pelas células do corpo lúteo e também será secretada pela placenta depois da 20ª semana de gestação. Junto ao estrogênio, ela mantém o útero pronto para a implantação do óvulo fecundado. Então é fundamental que isso aconteça, além de preparar as glândulas mamárias para lactação puerperal, né, pós-parto.
a progesterona também faz um feedback negativo no sistema hipotálamo hipofisário gonadal, no que tange ao hormônio LH. Então, você tem o estrógeno fazendo um feedback negativo ao FSH e a progesterona fazendo um feedback negativo ao LH. Então, bora relacionar isso com o gráfico hormonal agora? Olha só, lá no dia 0, né, o primeiro dia ali da menstruação, a gente não tem ação praticamente de hormônio nenhum, né, muito baixinho. Mas os hormônio folículo estimulante, ele já está sendo já está atuando lá nas células da granulosa folicular, e isso vai aumentando a quantidade de folículos, né? E o seu tamanho também. Conforme esses folículos aumentam, a gente tem uma liberação gigantesca de estrogênio e também da inibina, que vão mudar o processo de geração de impulsos, né, transformando ele, que era um contínuo mais lento, num pulsátil mais rápido, que é a liberação de LH. Essa liberação de LH vai acontecer mais ou menos ali entre o 12º e 13º dia, o pico máximo de LH, e esse pico máximo de LH culmina com a ovulação, então, no 14º dia. Do 14º ao 28º, a mulher ela já ovulou, né? Então, o período ovulatório dela ali é mais ou menos isso. 14º dia, a partir do primeiro dia da menstruação, mais ou menos 2 dias para frente ou para trás, né? Veja só. Então, esse ósseo secundário já foi liberado ali no 14º dia, de acordo com as reações hormonais, e o corpo lúteo que sobrou do folículo, né, vazio agora, sem o ósseo secundário, esse corpo lúteo ele continua com as suas células presentes, né? Então ele vai continuar secretando agora progesterona, né? Então o corpo lúteo vai secretar uma cacetada de progesterona para poder manter ali o extrato funcional do endométrio preparado para a futura, né, nidação. Bom, essa progesterona ela vai ser importantíssima, né, para várias coisas que a gente já comentou no vídeo. E também nós temos um pouquinho de estradiol ali acontecendo, né, e tal, mas isso é em menor quantidade. O mais importante nessa fase mesmo é a progesterona. Como a progesterona e a própria inibina vão fazer um feedback negativo lá para o FSH e o LH, né, vou inibir eles lá, então a gente não vai ter mais a manutenção desse extrato funcional. Por isso que com a queda dos hormônios ocorre a menstruação, que nada mais é do que a descamação do extrato funcional, com a atuação ali de prostaglandinas que vão degradar os vasos formados do extrato basal para o extrato funcional endometrial. Então, degrada os vasos e você tem a descamação do extrato funcional, que é a menstruação propriamente dito. Então, do 14º ao 28º dia, esse é um período mais fixo e regular, mas a variação no ciclo menstrual se dá durante o processo menstrual em si. Só para finalizar, a progesterona ela vai impedir, né, o processo de menstruação, e a partir ali do 27º dia do ciclo, né, um pouquinho antes, a gente já tem volta a ter uma liberação de GnRH de novo, que vai dar início a todo o ciclo menstrual mais uma vez. Bom, o vídeo ficou um pouquinho mais longo aí, né, mas é porque tem muito assunto para ser falado. Então, espero que seja útil para o seu processo educativo e tal, que você tenha conseguido absorver alguma informação nesse vídeo. E se você gostou, compartilha com os amigos aí, deixa um comentário, né? Fala a sua dúvida e a gente vai tentando resolver ao longo do tempo. Valeu? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu!